essa aula de hoje vai virar uma chave. Você vai ler a Bíblia, eu posso te garantir, irmãos, você vai ler a Bíblia de outra forma. Você vai olhar para as letras da palavra e pelo Espírito você vai entrar bem fundo naquilo que você está lendo e o que os teus olhos estão vendo. Amém? É isso que eu quero tentar conseguir nessa aula pelo Espírito, tá bom? E eu tenho certeza que a gente vai ser bem-aventurado no final disso tudo. Então, sem mais delongas, vamos logo para o primeiro texto. As duas casas de Israel, os herdeiros da aliança. Eu vou começar lendo esse texto. O irmão consegue botar aqui nessa televisãozinha aqui? Ou não? Só lá? Deu pane aqui? Tá, tudo bem. Eu leio lá. Esse texto aí, ó, eu coloquei ele aí para já chamar a atenção de vocês. Ele é um texto enigmático pra caramba. Eu já olhei esse texto sem saber as duas casas de Israel, sem saber essa matéria de hoje dessa ministração, e eu não entendi foi nada. Mas depois que eu aprendi, quando eu olhei esse texto, é magnífico esse texto. Esse texto aqui é uma linha do tempo, envolvendo o plano de Deus a respeito dos seus filhos. E eu não vou falar mais nada, eu vou ler o texto, vou deixar a pulga atrás da orelha de vocês, e lá no final a gente vai voltar a ler esse texto de novo, e vocês, com o entendimento formado na cabeça, na hora vocês vão entender. Amém? Vamos lá, ó. Vou ler aí com vocês. Apocalipse 7, de 1 a 3, diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Pode passar. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, presta bem atenção, começou com a tribo de Judá. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Se você olhar isso aí, você vai ver que está se falando das 12 tribos de Israel, amém? Amém. Cadê a tribo de Dan ali? A tribo de Dan não é nas 12 tribos, não faz parte? Amém? Sim ou não? Ela está ali, vocês leram o nome deles ali? Não. Efraim também não é das 12 tribos? Sim ou não? Ele está ali? Ué, o que aconteceu? Não é estranho? E engraçado que não tem essas 2 tribos, mas continua tendo 12 ali, pode contar que tem 12. Não é estranho? Será que é mágica? Deus vai tirar mais 2 da cartola, ou então escondeu 2? Como é que é essa história aí? Alguma coisa aconteceu, e algum recado está sendo dado aqui. Lá no final da aula, quem perseverar aí até o fim vai saber esse mistério. Amém? Vamos continuar então. Não vou entregar o ouro não. Deus, vocês viram nas aulas anteriores, que Deus, ele fez uma aliança com Abraão. A aliança abraâmica. E nós vamos ler alguns textos aqui de novo a respeito dessa aliança, porque Deus, ele prometeu através de profecias para Abraão, fez promessas proféticas para Abraão, e elas vão começar nesse estudo a serem colocadas em prática. Nós vamos ler as promessas, relembrar aquilo que vocês já aprenderam, e vamos dar sequência, porque vai chegar um momento aqui da ministração, que Deus vai colocar isso em prática e vai começar a executar. Então ele vai começar primeiro essa história com o velhinho Abraão, vai começar a falar coisas para ele, e vocês vão perceber que Deus, ele tem uma forma muito didática de lidar conosco. Ele vai paulatinamente entregando
fatias e camadas de revelação, fatias e camadas de profecia, até montar o plano. Ele vai entregando um pouquinho por pouquinho, para a gente ir entendendo a forma de como ele tem que fazer e executar o propósito dele. Beleza? Vamos lá. Olha só, Gênesis 12, de 1 a 3, o que diz o texto? Ora, disse o Senhor a Abrão, olha aí, não era Abraão, era Abrão. Ele ainda não tinha recebido de Deus a promessa que dele sairia uma multidão de nações. E o nome dele mudou de Abrão para Abraão quando ele recebeu essa promessa. E aí mudou de Abrão para Abraão. Aqui ele ainda não tinha recebido isso, estava começando o processo. Vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti, Abrão, farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que Deus está falando para ele, que dele fará uma grande nação. Alguém sabe que nação é essa? Alguém sabe? Vocês não estavam aqui na aliança abrâmica, não? É Israel. Israel não saiu de Abraão? Abraão não deu origem a Isaac? Não deu origem a Jacó? E de Jacó não saiu as 12 tribos de Israel? É disso que Deus está falando ali naquele texto. Que dele, daquele velhinho, sairia uma grande nação. O Israel literal, o Israel terreno, a nação de Israel. Foi a primeira promessa que Deus estava fazendo ao velho Abraão. E que nele seriam abençoadas, benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Amém? Vamos continuar. Deus ele vai entregando aos poucos. Gênesis 13, capítulo seguinte, de 14 a 16, diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, Abrão, olha para diante. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Para ti, Abraão, e para a tua descendência, eu darei essa terra para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Por que essa expressão pó da terra, associada à descendência, nesse texto está grifada ali em vermelho? Porque essa expressão pó da terra, ela nos remete ao Éden. Da onde saiu o homem, o primeiro homem? Do pó da terra, não foi isso? E depois que o homem pecou, ele volta para onde? Para o pó da terra. Do pó da terra te fiz, para o pó da terra tu retornarás. Essa foi a maldição por causa do pecado. Só que pó da terra ali, e Deus está mostrando, evidenciando essa palavra, essa expressão, para nos levar a mente para a formação do homem natural, do homem de carne e osso. Deus, ele prometeu uma grande nação para Abraão, e ele tinha que começar essa nação fazendo homens de carne e osso, que originariam a nação de Israel. Todo mundo comigo, irmãos? Amém? É o que Deus está falando ali. Primeiro ele prometeu uma grande nação, e agora ele está falando que ele vai fazer homens do pó da terra virarem a nação de Israel, e procederão da descendência de Abraão. Todo mundo entendeu isso? Está claro o texto? E ele está dizendo ali, e nela, na sua descendência, Abraão, já passou o texto aí, hein? Nela, na tua descendência, que é do pó da terra,
Não foi isso não, eu li outro texto e já estava falando outra coisa aqui. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém pode contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então, o que tem que ficar claro aqui é que de Abraão vai sair uma grande nação, que é Israel, de homens naturais de carne e osso. Agora vamos mudar para o outro texto. Agora sim, ó. Pode passar. Gênesis 22, 16 a 18. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Esse contexto é o contexto de Isaac lá, que ele entregou Isaac. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Como? O que está escrito ali? As estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela, na sua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Porque Abraão teve aquela atitude de fé, cedendo a Deus, entregando a Deus o seu único filho, o filho da promessa, o único filho remetente à promessa, porque ele já tinha tido Ismael antes. Mas Isaac era o filho por onde a promessa fluiria. E uma coisa que eu quero já chamar de antemão aqui para vocês é, tudo que eu vou falar aqui, envolvendo os patriarcas e o fluxo dessa promessa, é pautado em dois pilares, fé e obediência. Abraão, ele teve que ter fé e expressar obras de obediência na fé que ele estava tendo. Porque quando ele deixou de ter isso, entrou Ismael na história. Deus prometeu a ele e para a velhinha Sara, que tinha o seu ventre seco, que deles sairia um filho, que era Isaac. Abraão tinha 75 anos nessa época, e só foi receber, essa profecia só foi se consumar, essa promessa, 25 anos depois. Ele já velho, bem velhinho. E Sara estéril. Qual era a probabilidade desse casal acreditar nisso se não fosse pela fé, irmãos? Só que, a princípio, quando eles receberam essa promessa, obviamente a nossa natureza humana duvida. Isso não pode ser real. Eu estou escutando uma voz me dizer que eu vou gerar um filho, eu estou com 75 anos quando eu recebi essa promessa, a minha mulher é estéril e eu vou dar luz a um filho e de mim sairá uma multidão de nação, uma nação grande, uma numerosa nação. Eles, na cabeça deles, de homens, pensaram em dar um jeito. Bom, aí a Sara falou que eu tenho Agar, a minha concubina, deve ser com ela, comigo não é. Então você faz um filho nela e a promessa de Deus vai se cumprir. E não foi. Por causa dessa desobediência, aconteceu um povo, deu origem a um povo que é o maior inimigo de Israel, aonde eles brigam até hoje, lá na Palestina, na faixa de Gaza e tudo que você já viu, que você está vendo por aí. Por causa da mesma promessa que foi feita para Abraão, envolvendo a sua descendência. Só que essa descendência, a gente já viu que não se trata de homens de carne e osso. Essa promessa de possessão da terra para essa descendência não se trata de homens naturais, porque Deus, primeiro ele tem que fazer homens naturais para depois transformar esses homens em homens celestiais, para aí sim cumprir a promessa. Olha o que ele está dizendo nesse texto. A primeira parte da promessa envolvia o pó da terra. Agora ele não está falando mais de pó da terra, ele está falando de estrelas dos céus. Estrela dos céus remete a coisas espirituais. Anjos são chamados de estrelas dos céus. Em Apocalipse 12, tem um texto lá que diz que o diabo, o dragão, ele com a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus. Quem são as estrelas dos céus que o diabo arrastou com a terça parte com a sua cauda? Os anjos caídos. Amém, irmãos? Amém? Só que eles são chamados de estrelas dos céus, nos remetendo o pensamento a
criaturas celestiais, a seres espirituais. Estrela do céu, essa expressão nos remete a esse ponto. Só que quando o diabo ele subtrai do céu as estrelas de Deus, os anjos, a sua terça parte, quando ele subtrai isso, Deus ele já tem um plano de antemão para reconstituir essa terça parte. E ele vai reconstituir essa terça parte de estrelas dos céus. Com quem? Vocês têm ideia? Você pode levantar sua mãozinha assim, ó, e falar comigo. Porque eu primeiro nasci do pó da terra, e quando o meu Senhor voltar, Ele vai me glorificar e eu vou me transformar em estrelas do céu, assim como os anjos são. Não iguais aos anjos, você não vai se tornar um anjo, mas como um anjo, semelhante a um anjo, porque você tem carne e osso e você vai receber uma glorificação desse corpo, assim como o corpo do Senhor Jesus. Ele veio do pó da terra, nasceu de uma mulher, um homem natural de carne e osso, mas que depois de ter vencido na cruz do Calvário, ele foi e ressurreto no terceiro dia, ele foi glorificado e se transformou num homem, num híbrido, homem glorificado, o primeiro e o único até agora, e assim vai ser até o dia da volta dele, quando ele glorificar a sua igreja, homens de carne e osso, pó da terra, se transformando em estrelas dos céus. Vocês entenderam por que Deus está prometendo aqui? Essa promessa profética, ela tem um cunho do início ao final espiritual. Enquanto a primeira parte da promessa tinha o cunho literal de fazer homens do pó da terra, homens naturais, essa promessa na descendência de Abraão, que vocês viram que é Cristo, lembra da primeira aula? A descendência de Abraão é Cristo, e Cristo é Jesus cabeça e nós o corpo. Na volta dele, Jesus cabeça glorificada e corpo glorificado da igreja. É nessa hora que nós nos tornaremos estrelas dos céus. Então, na continuidade, ele fala: certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. O mar, na Bíblia, você pode ler em Apocalipse, você pode ler nos profetas, mar na Bíblia retrata de povos, línguas e nações. Você vê lá em Apocalipse que a meretriz, a mulher, ela está sentada sobre muitas águas. E essas águas são povos, línguas e nações. Os mares são povos, línguas e nações. E o que coloca limite no mar? A gente está aqui numa região litorânea, né? Aqui no Ceará, em Fortaleza. Você sabe que tem o mar, e o que coloca limite no mar para ele não entrar para o continente? A areia da praia. Sim ou não? A areia da praia coloca limite nas águas do mar. Agora você tem que decodificar isso na tua mente. Deus está falando de estrelas dos céus, reis e sacerdotes glorificados, que estrelas dos céus e como, ele está falando de estrelas dos céus, a descendência de Abraão, e também uma descendência como a areia da praia do mar. A areia da praia do mar é o ofício das estrelas dos céus, botar limite nas nações da terra, botar limite. A areia bota limite nos mares, a areia, ali somos nós, exercendo um reino de sacerdote no milênio, quando nós colocaremos limite nas nações da terra, com a nossa autoridade real de corregentes do reino. Quando estivermos na plenitude como estrelas dos céus. E aí na sequência ele fala assim: a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. A cidade dos seus inimigos quais são? Quando Jesus voltar, Jerusalém vai estar tomada de exércitos inimigos. Mas é lá que ele vai reinar. E nós vamos tomar essa cidade dos exércitos dos nossos inimigos. E vamos reinar dela com Cristo. E ele diz: nela, na descendência de Abraão, que é Cristo, Jesus e a igreja, serão benditas todas as nações da terra. Em que momento isso vai acontecer, todas as famílias da terra serem benditas em Jesus e na igreja? Quando que isso vai acontecer? No reino milenar de Cristo, aqui na terra. Não tem, hoje todas as famílias da terra são benditas em Jesus? Sim ou não? Não. Tem famílias que nem conhecem Jesus. Tem regiões nesse planeta Terra que o evangelho nem chegou. Na janela 1040, por exemplo, ninguém sabe nem quem é Jesus.
Tem tribos indígenas espalhadas pela terra que nunca ouviram falar do Filho de Deus. Então essa palavra não está se cumprindo agora, mas ela tem um momento que ela vai se cumprir, quando todos os homens da terra que virem o Senhor Jesus voltar a estabelecer o seu reino, vão ser benditos nele, no Cristo, em Jesus e na sua igreja. Amém? É disso, é sobre isso que esse texto está falando. Só que está tudo em código, irmãos. Está tudo codificado. Deus está entregando promessas proféticas de forma codificada. Para vocês verem que a estrela dos céus não é uma coisa da minha cabeça, que eu estou inventando, a gente vai ler um texto agora aí, o próximo texto, de Daniel. Olha o que está escrito nesse texto. Esse texto fala de ressurreição, esse texto fala da grande tribulação, e esse texto fala, no final de tudo, de estrelas. Vamos ler o texto, ó. Nesse tempo se levantará Miguel. Que tempo? No tempo da grande tribulação. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, grande tribulação. Tempo de angústia ao qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Jesus em Mateus 24, ele fala disso, que haverá uma tribulação grande como nunca houve e nunca mais haverá outra igual. Ele está falando, amanhã nas 70 semanas de Daniel, e na aula do pastor Igor também, a última semana de Daniel, vocês vão ver sobre a grande tribulação, sobre esse momento aí que o texto está se referindo. Ele está dizendo, e haverá tempo de angústia ao qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, os eleitos. Muitos dos que dormem no pó, que voltaram para o pó, morreram, do pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e horror. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito conduzirem a verdade e justiça como as estrelas. Você está vendo que esse texto está falando de tribulação, da grande tribulação, de morte, de ressurreição e de glorificação. Amém? Na sequência, e a glorificação são as estrelas. Quando em cima desse corpo corruptível ele for revestido de incorruptibilidade. Aí seremos homens celestiais, como estrelas dos céus. Encaixou na mente de vocês isso aí, irmão? Isso é importante você saber, tá? Para você entender o que está sendo prometido e profetizado para Abraão, porque Deus vai cumprir isso aí. Vamos lá, vamos partir, vamos continuar. Essas promessas, elas têm um fluxo. Passou de Abraão para Isaac, e de Isaac ela vai passar para Jacó. E Deus, ele continua endossando, confirmando, chancelando a promessa para a descendência de Abraão, até chegar em Jesus. Ele continua se aliançando com esses patriarcas. O próximo que ele vai falar, as coisas que ele já falou, é Isaac. Vamos ver o texto. Gênesis 26, 2-5 diz assim: apareceu-lhe o Senhor para Isaac e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Está falando de coisas futuras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão abençoou a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O mais legal aqui, você está vendo que Deus está falando a mesma coisa que ele falou para Abraão. Só que aqui, ele está já botando a descendência, chamando a nossa atenção para a descendência, que é Cristo. Porque é através dessa descendência que vão se originar as estrelas dos céus. É por causa dessa descendência. É Cristo que torna isso possível. Quando ele vem, morre e quando ele voltar. Ressuscita e quando ele voltar. E aí se concretiza essa promessa, essa promessa profética aí. Mas ele está passando para a descendência de Abraão, para os descendentes de Abraão, que é Isaac, e depois ele vai fazer para Jacó. Pode mudar aí. Agora, para Jacó, eu tenho vários textos, irmão, e várias promessas para Isaac. Eu tenho que colocar aqui bem de forma sucinta para a gente poder andar. Não dá para ler todos os textos, vocês leiam os contextos, vocês vão ver que tem mais coisas ali.
Só que agora, ó, eu estou indo fluindo pela promessa. Existe um fluxo aí. E esse fluxo dessa promessa aí, vai chegar um determinado momento em que ela vai se desdobrar para o lado dos gentios e para o lado dos judeus. E a nossa matéria aqui hoje é falar da nossa entrada dos judeus. Existe um outro estudo falando da entrada dos gentios, desculpa. Tem um outro viés falando dos judeus. Não vai ser o foco dessa aula. Eu posso até dar uma pinceladinha lá no finalzinho. Mas vocês vão ver que aqui o mais importante é o cuidado de Deus em nos colocar dentro do Israel. Esse é o plano. Você está vendo ele formar as 12 tribos. Você vai ver ele mexer nas 12 tribos, nos 12 filhos de Jacó. Você vai ver ele mexer ali, testemunhar o plano dele usando esses homens. Vai ver os gentios entrando ali. E depois que a nação de Israel estiver formada, você vai ver ele agora manipular isso nas 12 tribos com Israel formado. Então ele primeiro forma o homem do pó da terra, faz os 12 filhos de Jacó nascerem, virem à existência, forma Israel, e nesse inteirinho aí, ele vai manipulando e mostrando de forma didática o que ele vai fazer para colocar os gentios. Ele primeiro, numa primeira camada de revelação, ele mexe nos 12 homens, que formam as 12 tribos, depois ele mexe nas 12 tribos, que é a nação de Israel, e ele vai mostrar depois numa amplitude maior, os gentios entrando na nação de Israel. Ele vai desde dos homens, dos 12 homens, até a nação de Israel. Em todos esses pontos ele vai mostrar onde ele vai colocar o gentio. A gente vai ler os textos, isso que é fantástico, irmão. Porque Deus vem orquestrando o plano dele e deixando testemunhado na sua palavra aonde nós entramos desde a formação de Israel através de Jacó. Vocês vão ver, prestem atenção nisso, irmãos, porque isso vai mudar a tua forma de ver a Bíblia, o plano sendo executado. Olha aí, agora ele está prometendo coisas para Jacó. Já fez para Abraão, fez para Isaac e vai vir para Jacó. Aí Gênesis 28, perto dele estava o Senhor e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaac. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Presta atenção nisso. Esse cara que está recebendo essa promessa é Jacó. E é de Jacó que vai aparecer as 12 tribos de Israel, através dos 12 filhos de Jacó. E Deus, ele voltou a promessa para falar de novo sobre o pó da terra, porque aquilo que ele prometeu lá, o primeiro texto que a gente leu para Abraão de pó da terra, ele vai começar a cumprir agora em Jacó, porque de Jacó nasce a nação de Israel, de homens naturais. Não estou falando de estrela do céu, ele nem toca nesse assunto aqui agora, mas o que ele está mostrando é que ele vai fazer Israel através de Jacó, homens naturais, 12 filhos, e depois que esses 12 filhos se tornarem as 12 tribos e a nação de Israel, olha o que ele vai fazer: estender-te-á a descendência como pó da terra, Israel. Ele vai estender, ele vai espalhar para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. E na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele está dizendo: Jacó, eu vou pegar de você, vou formar homens naturais, e quando esses homens formarem a nação de Israel, eu vou espalhar essa nação pela terra. E isso foi verdade ou foi mentira? Deus que prometeu, foi verdade. Existiram 2 diásporas. Israel foi espalhado pela terra. Israel, o reino do norte, a Assíria levou em cativeiro, e eles se espalharam, vieram parar na Europa, vieram parar aqui nessa região de cá, das Américas. Tem Israel espalhado por todas as nações da terra. Deus não prometeu que ia fazer isso? Prometeu. Você vai ver isso se cumprir mais na frente, mas aqui ainda está de forma profética e uma promessa. E você vai ver também que Judá, o povo do sul, o Israel do sul, também foi levado em cativeiro babilônico. Só que eles retornaram num determinado momento da história, eles voltaram para Israel. E precisava voltar. Deus não podia descaracterizar o povo judeu. Ele descaracterizou Israel. Pô, pastor Pedro, mas Israel não é judeu? É. Todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu. Pronto, agora confundi tudo, né?
Vamos raciocinar? Judeu é da tribo de Judá. Esses são judeus. Israelitas, as outras tribos. Cada tribo se chama pelo seu nome. Issacar, Issacarita. Zebulon, Zebulomita. Gade, Gadita. Efraim, Efraimita. Judá, judeu. Então, todo judeu faz parte do Israel, mas nem todo Israel é judeu, porque judeu é da tribo de Judá. Mas Paulo não falava que ele era judeu da tribo de Benjamim? Fala no microfone aí, pastor, para todo mundo ouvir. É bom que eu beba água. Oi. Seria importante, eu já preguei sobre isso aqui, a divisão das tribos devido ao pecado de Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 11, quando foi dividido, Israel foi dividido em duas nações, o reino do sul, o reino do norte. Eu vou falar isso ainda aí, mais na frente, mas vai lá. Não, tá bom, só para eles, então me desculpa, é só para Não, eles não, entenderem. que desculpa, fala aí, pô. Dentro desse raciocínio. Sim, não, eu vou chegar lá, eu tenho um mapa ali que vai mostrar tudo certinho para vocês. Eu só estou antecipando isso para vocês entenderem o que eu vou dizer. Porque eu fiz uma pergunta aqui. Paulo, nas suas cartas, ele fala: eu sou judeu da tribo de Benjamim. Mas aí você falou, Pedro, que cada tribo responde pelo seu nome e Benjamim deveria ser benjamita, não deveria ser chamado de judeu. Mas você vai ver que na divisão do reino, mais na frente, Benjamim opta em ficar no sul, juntamente com a tribo de Judá. E os levitas, descendentes de Arão, que faziam os ofícios do templo, também ficaram no sul. E essa parte seleta dos levitas, mais os benjamitas e mais os da tribo de Judá, são considerados judeus, porque ficaram no sul. O restante é gentio, porque são israelitas. Entendeu agora, irmãos? Por isso que Paulo fala que ele é judeu da tribo de Benjamim. Porque Benjamim, na divisão do reino, ficou no sul com Judá. E quem ficou no sul é considerado judeu. Entendido isso? Essa nomenclatura, por isso que Paulo fala sobre essas coisas. E por isso que você vê levita, sacerdote, ser chamado de judeu. No tempo de Jesus, aqueles homens fariseus eram judeus porque faziam parte da tribo de Levi, descendentes de Arão. Alguns, nem todos eram assim, mas eles eram considerados judeus também, porque ali já estava tudo deturpado. Por isso que eles discriminavam os gentios. Você lembra da história da mulher samaritana? A mulher samaritana, ela era israelita. Ela era da terra, da divisão da terra de Efraim. Samaria é a capital de Efraim. E a mulher samaritana, ela era considerada gentílica, gentia. Porque ela não era judia. E tudo que não é judeu é gentio. Entendido? Nós somos gentios por quê? Porque não somos judeus. Israel que não é judeu é gentio? É, porque não é judeu. Entendido isso, irmãos? Ficou confuso, não? Acho que ficou claro, né? Mas nós vamos ver mapinha mais na frente. Eu só quis entrar logo nisso para isso aí já ficar bem pontuado na cabeça de vocês. Vamos lá. Então você vê aqui que de Jacó vai nascer Israel. E você vai ver Deus manusear essa história usando esses homens. Porque Israel foi o povo que Deus escolheu para tratar. Foi Israel. Então, essas promessas, elas começam em Israel, com a nação de Israel. E é através da nação de Israel, e espalhando a nação de Israel pela terra, que isso chega em nós. Isso chega em nós. E quando Deus espalha Israel para o Oriente, para o Ocidente, estende eles para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul, Ele está semeando Israel pela terra. Você vai ver o texto, que Deus fala isso. Semearei Israel pela terra. E quando Ele semeia Israel pela terra e espalha Israel com os gentios, pela fé no Filho dele, Ele traz de volta no corpo do Cristo. Ele semeia Israel na terra e colhe Israel no corpo do judeu, do Filho dele. Amém? Pela fé, por causa do Evangelho. Tá? Esse é o plano. Vamos ver isso aí se desenrolar.
Tiago 1:1 diz assim: Tiago, Novo Testamento, tá, irmãos? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. O Tiago está escrevendo para quem ali? Para a igreja. Ou ele está escrevendo para as 12 tribos de Israel, que já nem tinha mais, nesse tempo. Estava tudo descaracterizado. Isso aí é o tempo da graça. Isso é o tempo da igreja. Já tinha passado o Pentecostes, já tinha o Espírito Santo, Jesus já estava no céu. Amém? Ele está escrevendo para as 12 tribos na dispersão. Por que ele está usando essa expressão? Porque ele entende que o Israel espiritual, que é a igreja, juntamente com os judeus comprados pelo sangue de Jesus, se trata do Israel, 12 tribos de Israel espalhadas pela terra. Ou seja, essa expressão que você está lendo aí, 12 tribos que se encontram na dispersão, você pode falar igreja. Ele só usou uma forma diferente de dizer, porque ele entendia isso aqui que a gente está estudando hoje. Ele tinha isso claro na cabeça dele, que as 12 tribos de Israel não se trata mais de uma nação apenas. Se trata de uma nação comprada por Jesus, com o sangue dele, que para constituir rei e sacerdote na sua segunda vinda. Igreja, judeus e gentios comprados com o sangue de Jesus. 12 tribos na dispersão. Entendido isso, irmãos? Porque isso aí não faz o menor sentido, ele está escrevendo para as 12 tribos de Israel, judeus naturais. Não faz sentido. E aí, com esse texto, você já vai começar a raciocinar sobre aquele primeiro texto que a gente leu de Apocalipse 7. Já vai começando a imaginar isso aí. Aquelas 12 tribos, aqueles 12 mil de cada tribo, por que tinha um e não tinha outro. Você já vai começando a entender aí que tem um mistério aí. E aqui começa a explicar, por causa dessa expressão aí, 12 tribos que se encontram na dispersão, se tratando de um Israel espalhado pela terra e unidas pela fé no corpo de Cristo ainda. Hoje pela fé, mas num dado momento, na segunda vinda de Cristo, o que é fé vai se tornar realidade. Essas 12 tribos, elas vão se unir no corpo de um só cabeça, que é Cristo. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aí. Continuar a promessa para Jacó. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome, Jacó, já não te chamará mais Jacó, porém Israel será o teu nome. Aí mudou o nome, agora não é mais Jacó, agora ele é Israel, porque dele vai sair uma nação, que é a nação de Israel. Teu nome, Israel será teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus. Presta bem atenção nessa expressão que Deus está usando ali. Ela vai chamar a atenção, num dado momento aí do estudo, vai chamar a atenção de Jacó. E ele vai se lembrar desse momento aqui, num momento importantíssimo, que é aquele momento que o pastor Everaldo falou hoje, da cruzada da mão. Lembra da cruzada de mão? Ele vai se lembrar desse momento aqui, quando ele estiver fazendo aquilo. Porque ele vai se lembrar que o Deus Todo-Poderoso falou para ele o seguinte: sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Olha o que Deus está prometendo para Jacó aqui. Jacó, de ti, primeiro ele fala, ser fecundo, ser frutífero. A palavra fecundo e frutífero é a mesma palavra. Ser fecundo, ser frutífero, guarda essa expressão. Ser fecundo, ser frutífero. E multiplica-te. Essa mesma promessa ele fez para Adão e Eva, lá no Éden, lembra? Ser fecundo, multiplica-te e enche toda a terra. Agora ele está falando, ser fecundo, multiplica-te, e de você, Jacó, vai sair uma nação, que é Israel, e uma multidão de nações, que é a plenitude dos gentios. Porque essa palavra multidão de nações, no hebraico, se você tiver uma Bíblia com um número strong, que traz a tradução para o hebraico, multidão de nações, você lê lá, é a palavra, expressão no hebraico que fala, de forma traduzida, plenitude dos gentios. E ele está dizendo agora, de forma traduzida para você, que
ele tem que ser fecundo, encher a terra e vai nascer Israel dele, a nação de Israel, e a plenitude dos gentios vai sair dele. Você tá começando a entender, você entrando aí, irmãos? Você está entendendo isso, irmãos? Por que a plenitude dos gentios vai sair de Jacó? Porque você vai ver agora que o fluxo dessa promessa, ela vai de Jacó para José, o filho preferido de Jacó. José, passa aí. Promessa para José. Eu falei para vocês que essa promessa, esse fluxo dessas promessas, elas vão fluindo num caminho em que vai chegar num momento em que ela vai se bipartir para o lado dos gentios e para o lado dos judeus. Não foi isso que eu falei? Pois bem, e a gente vai estudar aqui a parte dos gentios, a parte que nos cabe. Você vai ver José entrando no fluxo dessa promessa para nos trazer para dentro dela. É por causa de José. E você vai ver que José, ele é todo especial. Ele era o filho prometido, era o filho amado de Jacó, ele era todo milindrado, os irmãos tinham inveja dele, e ele é uma tipologia direta de Jesus. Você já percebeu isso? Nunca tinha percebido isso? Por que ele é uma tipologia direta de Jesus? Só vou fazer um paralelo bem simples aqui, só para a gente voltar para lá. Jacó foi traído pelos seus 11 irmãos, não foi? Como é que foi a traição? Ele foi vendido. José foi vendido, foi? Pelos seus irmãos? Amém, sim ou não? Você sabe por quanto ele foi vendido? Por quanto? 30, não é 30? É 20 moedas? 20 moedas de prata, sei lá de que era a moeda. 20 moedas, beleza. Você já consegue ver alguma história parecida aí? Quem foi vendido também por moedas? Jesus. Quem foi que traiu Jesus e vendeu ele por moeda? Judas. E quem traiu José por moedas? Qual foi o irmão? Judá. Judas, moeda, vendeu um e vendeu o outro. Você está entendendo? Que tem um paralelo aí? José, ele é uma tipologia direta de Jesus. Uma tipologia direta. E você vai ver que nas parábolas do bom samaritano, Jesus, ele se coloca como aquele bom samaritano ali. E samaritano é gentil ou é judeu? Hein? Gentil. E aí explica muita coisa, porque que ele se faz passar por um gentio naquela parábola ali, naquela história ali. Mas isso é outro caso. Vamos voltar para cá. José é a parte gentílica dessa promessa, onde vai fluir a nossa parte. Você vai ver. A promessa que Jacó faz para José. José é um ramo frutífero. Deus falou para Jacó, ser fecundo, ser frutífero. E agora está falando, o próprio homem que é frutífero, Jacó, está falando para o seu filho José que ele também é frutífero. Então, o frutífero de Jacó com o frutífero de José vai dar origem a um duplamente frutífero, que vocês vão ver quem é daqui a pouco. Mas olha aí, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Ou seja, tem uma bênção toda especial para José. E foi a mesma que Jacó recebeu de Deus, ele está passando para José. Beleza? Frutífero Jacó, frutífero José. E nasce de José 2 filhos egípcios, Manassés e Efraim.
Você sabe o que significa a palavra Efraim no hebraico? Duplamente frutífero. Consegue conectar aí o que Deus está fazendo? Deus está deixando as pistas para eles. Jacó, você tem que ser frutífero. José, você é frutífero. Efraim, duplamente frutífero. Por onde essa promessa tem que fluir? Era por Manassés ou por Efraim? Você está entendendo por que a mão foi cruzada? Porque Jacó vai se lembrar disso, irmãos. Quando os garotos vêm, José traz Manassés e Efraim para Jacó. Jacó olha Efraim e ele sabe hebraico, ele falou, está vindo ali o duplamente frutífero. Eu sou frutífero, o pai dele é frutífero e está vindo o duplamente frutífero. Eu vou botar a minha mão da primogenitura na cabeça do mais novo. Porque a promessa tem que cair por ali. Porque o Deus Todo-Poderoso me falou isso. E pelo Espírito ele lembrou. E colocou a mão dele ali. Porque a promessa, a bênção da primogenitura e essa história tinha que fluir por Efraim. E eu vou te perguntar uma coisa aqui, irmãos. Efraim e Manassés eram israelitas? Sim ou não? Hã? Não. Eles nasceram no Egito. Eles são filhos egípcios. E egípcio é judeu? Então egípcio é o quê? Gentio. Está entendendo? Está entendendo aí? Aí agora você vai ver o que Deus vai fazer com essa história. Com Manassés e com Efraim. Você vai ver o que Deus vai fazer com isso. Ele vai pegar esses dois garotos e vai colocar no lugar de Rúben e de Simeão. Rúben é o primogênito das 12 tribos e o Simeão é o segundo. Ele vai pegar Efraim e Manassés, vai tirar os dois dali e vai botar eles na cabeça das 12 tribos. Os gentios na cabeça das 12 tribos de Israel. Você pode glorificar a Deus, irmão? Pô. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Deus está manipulando todas as coisas para colocar os gentios na cabeça, irmãos. O povo de longe, aquele povo de longe, que Jesus veio, os seus o rejeitaram, mas um povo de longe o queria, porque isso tudo estava profetizado, tudo estava armado já. Deus tinha um plano para os gentios, e o plano é magnífico, é colocar os gentios na cabeça das 12 tribos de Israel, irmãos. Um judeu escuta isso, ele pode se trimilicar, jogar areia para cima, rasgar as vestes, botar a cara no pó. Eu não posso fazer nada, é o que está escrito. Deus quis assim, se alegrou em colocar Efraim como seu primogênito. Era o plano dele fazer isso. E ele está mostrando na história, com os homens, com os personagens, filhos de Jacó, e depois ele vai fazer isso também com a nação de Israel. Você vai ver quando ele dividiu o reino, o que ele vai fazer com a nação de Israel, quando ele dividiu o reino. Ele começa com os homens, passa para a nação, e depois ele bota os gentios dentro dessa história, nós dentro dessa história por causa de Jesus. E ele está só mostrando, deixando testemunhado na história, porque quando Jesus vier, isso vai se concretizar. Amém? Vamos continuar a ver o texto ali. Já lemos esse aí, vamos lá, passa aí. Ele fez uma promessa para José, que é o ramo gentílico dessa história, mas também fez uma para Judá, que é da onde vem a realeza, tá certo? Ele não podia deixar de, ele prometeu para todos os filhos, ele fez uma bênção profética para todos os filhos, mas para Judá, olha o que está escrito ali, ele promete que de Judá jamais sairia o cetro, a realeza não podia sair de Judá, até que Siló viesse, e Siló, traduzindo aí, é Jesus ali, porque Jesus ele precisava na sua primeira vinda vir, e Judá não podia estar, a tribo de Judá não podia estar descaracterizada, como o Israel do norte já estava, espalhado pelas nações. No tempo de Jesus, a tribo de Judá exercia o seu papel sacerdotal lá através dos levitas, os benjamitas estavam lá, e também os judeus da tribo de Judá estavam lá, porque Deus, aprove a Deus, por capricho, por essa promessa aí, tirar o povo do cativeiro babilônico, levar de novo para Jerusalém e construir um novo templo, amém? Porque isso aí tinha que se cumprir, porque quando Jesus viesse em carne, e aí Siló é isso, Siló é um código, tem uma revelação sobre isso aí,
mas ia gastar muito tempo para explicar. Mas Siló ali é Jesus, é um nome, é um codinome. E Jesus, quando ele viesse na sua primeira vinda, ele precisava vir da tribo de Judá, e todo judeu entender que da tribo de Judá sai reis. A realeza de Israel provinha de Judá. E isso não podia se descaracterizar, assim como o norte se descaracterizou. Tá? Deus tem que ter esse cuidado por causa dessa promessa aí, dessa bênção para Judá, o filho de Jacó. Ó, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, de presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então você está vendo que Siló ali é Jesus. Então na sua primeira vinda, ele precisava vir e Judá ter ainda um reino. Tem um reino da onde o cetro não sairia. Depois que Jesus morre, é assunto aos céus. O que acontece no ano 70? O templo, o santuário é destruído e acabou Judá. Não tem mais caracterização de reino nenhum ali. Perde essa caracterização. Hoje você vai lá em Israel, você vê lá uma meia dúzia de judeus, aquele negócio ali não tem muita aquela tradição, eles forçam a barra. Mas você não vê isso de forma tão explícita como quando você via no tempo de Jesus, por exemplo. Homens, fariseus, cumpridores da lei e tudo mais. Não é assim, eu nunca fui em Israel, mas eu sei que hoje não tem mais o reino de Judá lá. Não existe mais um rei em Israel do sul, porque tinha que acontecer isso aí. Por isso que Deus destruiu o santuário lá, aquele santuário, não deixou construir outro, colocou uma mesquita do Domo Dourado lá e descaracterizou o povo judeu. Ele tinha uma promessa até os dias que Jesus viesse na sua primeira vinda. E na sua segunda vinda, Israel vai voltar a ter um rei da tribo de Judá. Só na segunda vinda, quando ele voltar. Amém? Até então, não tem mais rei em Israel, pô. Nem no norte, nem no sul. Não existe mais. Da tribo de Judá, não. Jesus, ele foi o último. Morreu com a sentença de que era rei. Foi o que colocou ele naquele madeiro. E depois dali não teve mais. O templo foi destruído, o santuário foi destruído, tudo foi descaracterizado. Mas vai haver um dia que o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, vai voltar para cá para reinar. E quando ele vier, ele vai trazer as 12 tribos, judeus e gentios, no corpo dele, para reinar junto com ele. E aí Israel, o reino de Israel vai se unir novamente. Hoje está tudo separado e espalhado. Mas ele vai trazer no corpo dele para reinar sobre essa terra. Vocês estão entendendo o plano aí, irmãos? Então vamos lá, agora vamos ler aí. Essa promessa é para Judá, para os judeus. Vai, passa aí. Jacó abençoou os filhos de José. Agora eu vou dar uma corrida, porque eu já falei sobre isso, e agora vocês vão ver os acontecimentos, tá? Vou ler textos aqui. Gênesis 48, 1 a 6 diz assim: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso, olha aí, aquilo que eu falei para vocês prestarem atenção. Ele está se lembrando. O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos. Ele está lembrando de uma promessa que Deus fez a ele, e ele está vindo vir na direção dele, aquele que ele ia colocar a mão para essa promessa fluir, que é Efraim, porque fecundo é Efraim, é o nome hebraico dessa palavra. Eis que te farei fecundo e te multiplicarei, te tornarei multidão de povos, plenitude dos gentios, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés
serão meus. Israel, Jacó, está colocando Efraim e Manassés dentro da casa dele, de Israel. Eles são meus. Eles são seus filhos, mas agora eles são meus. Eu vou botar eles dentro da minha casa, das 12 tribos de Israel. Deus está deixando isso bem testemunhado aqui, irmãos. No Jacó, no Israel, onde formou Israel. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles, será a tua segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Então ele está dizendo, depois você vai ter mais filhos, José. Mas esses dois aí, esse com esse nome de duplamente frutífero, eu vou colocar dentro da minha casa, da casa de Israel. E não vou colocar em qualquer lugar. Eu vou colocar no lugar de Rúben e no lugar de Simeão, na cabeça da minha casa, das 12 tribos. Amém? Olha que moral que Deus está dando para a gente, hein, irmãos? Olha, pensa aí. Valeu? Vamos lá, passa aí. Tendo Israel visto os filhos de José, disse, quem são esses? Respondeu José, seu pai, são meus filhos, que Deus me deu aqui no Egito. Faz-os chegar até mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podiam ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os de dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Muda aí. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome, Israel, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. O que ele está dizendo aqui? Efraim vai crescer em multidão no meio da terra. Por isso, se você pegar essa essa promessa, e conectar com aquilo que ele prometeu para Isaque, para Jacó, que Israel se estenderia para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul, você está vendo aí Deus testemunhando isso através de Efraim. Está dizendo que Efraim vai ser multidão no meio da terra, no meio das nações. Efraim representa os gentios, os israelitas que se espalharam no meio das nações da terra. Deus está mostrando aqui, numa pequena camadinha de revelação, que ele vai fazer mais na frente, numa camada muito maior. Todo mundo está entendendo, irmãos? Vocês já tinham ouvido falar disso alguma vez? Só curiosidade. Já não? Você já leu esses textos, não já? Mas agora, com esse entendimento, você consegue ver como é fantástico isso. Como Deus ele vai trabalhando, orquestrando o plano dele, usando homens do pó da terra, para transformar em estrela dos céus. Ele está conduzindo essa história, irmãos, através desses personagens. Se você olhar dessa forma, você vai entender de forma fantástica. Eu já li esse texto? Já, beleza. Aí então ele foi lá, cruzou as mãos, e você pode ver, né, tem uma sacada aqui, que quando eu estava vendo, já entendendo essa história, e essa cruzada de mão, você consegue entender que essa cruzada de mão ali, nos traz na nossa memória a cruz do Calvário. Você consegue perceber isso? Que é nessa cruzada de mão, e nesse formato de cruz, que ele inverte a primogenitura, ele inverte a bênção da primogenitura, que ele coloca os gentios, e é na cruz
que nós entramos nessa promessa? Por isso que ele cruza os braços ali, irmãos. Ele cruza os braços, já testemunhando que seria pela cruz que isso ia acontecer. Isso não arrepia você não, irmãos? Isso me arrepia. Porque Deus deixou testemunhado que era através da cruz que isso ia acontecer. Era através da cruz que nós entraríamos, os gentios. Não era através da lei de Moisés, era através da cruz que os gentios iam entrar. Por isso essa cruzada de mão ali ficou bem marcada na história. Amém? Vamos lá. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor, Efraim, será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. A sua descendência será a plenitude dos gentios. Uma multidão no meio da terra. Agora você está começando a entender que Deus ele prometeu para Jacó que dele sairia uma nação e multidão de nações. Porque de Jacó nasceu José, de José nasceu Efraim, de Efraim vai chegar em Jesus, e de Jesus se completa a plenitude dos gentios, a possibilidade de nós entrarmos, a multidão de nações a qual o texto está se referindo. Somos nós essa multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoou, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante de Manassés, e adiante também das 12 tribos de Israel. Os gentios, Efraim e Manassés. Passa aí, irmão. Então, olha aí, esse desenho é para você ver o fluxo da promessa. Começa em Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó, vai a José, que é representado ali por Efraim, e de Efraim, multidão entre gentios. Aí entra a parte espiritual dessa promessa, porque nós somos atingidos de forma espiritual por causa do Evangelho de Cristo, e por causa da morte e da ressurreição dele, ao qual nós cremos, e ele nos comprou para nos colocar dentro dessa promessa. Os gentios são alcançados assim. Então, aonde Deus semeou Israel na terra, plantou Israel pela terra, ele também, o filho morreu, o trigo morreu. Lembra daquele texto de ontem que o pastor Márcio falou? Era necessário que o trigo morresse para que desse muitos frutos. Que frutos são esses? O Israel espalhado pela terra. O Israel plantado dentre as nações. E agora, esse Israel vai nascer da terra no dia da ressurreição, em corpos glorificados, para formar o Cristo, a igreja gloriosa. Você está entendendo a história, irmãos? Vamos lá, a gente vai ler os textos aí. Vamos continuar. Aí, a divisão do reino, agora nós vamos falar sobre isso. Deus agora ele vai dar o testemunho disso aí que você viu nas 12 tribos, nos homens, nos filhos de Jacó, você vai ver ele fazendo nas 12 tribos de Israel, na nação de Israel, quando ele divide o reino. Olha aí, reino do norte, Dan, Naphtali, Áser, Zebulon, Gade, Ruben, Simeão, Issacar, Manassés e Efraim. Reino do sul, Judá e Benjamim. Ué, mas cadê Levi aí? Levi fica no sul, por causa do sacerdócio levítico, no templo. Então eles também ficam no sul. Mas a divisão do reino, né, que não tem nada a ver com Levi, eles tinham o ofício de sacerdócio, e o sacerdócio ficava em Jerusalém, então eles tinham que ficar no sul, não tinha opção. Mas Benjamim escolheu ficar no sul, ajudando Judá na divisão do reino. Ajudando, você vai ver isso aí, a gente vai ler o texto. Mas olha aí, você está vendo as 12 tribos aí. E aqui você está vendo Dan e você está vendo Efraim. E naquele primeiro texto, quem é que estava faltando? Dan e Efraim, lembra? Lembra disso? Naquele texto de Apocalipse 7, o primeiro texto que a gente leu aqui, que eu perguntei, cadê Dan e cadê Efraim? Aqui eles estão. Mas lá, naquele texto dos 144 mil, que a gente leu em Apocalipse, eles não estão. Por que será? Aqui você está vendo a divisão do reino com Dan e Efraim, porque está se tratando do Israel terreno, do Israel literal, do Israel nação, feitas do pó da terra.
Esse Israel aqui não é aquele Israel que está lá em Apocalipse 7 falando que são 144 mil. Aqueles são as estrelas dos céus, irmão. Esses são o pó da terra. Aqueles de Apocalipse 7 são as estrelas do céu. Por isso você não vê Dan e por isso você não vê Efraim. Por que Efraim não está, Pedro? Porque Efraim, você vai ver agora, é um reino. Um reino. Onde você lê 10 tribos, você lê Efraim. E você vai entender isso agora quando você entender o que Deus vai fazer aí. E é por isso que é importante você ver esses textos que você vai ver agora. Deus ele vai tratar Efraim como capital das 10 tribos do norte. Efraim é a tribo que vai governar as 10 tribos do norte. Por isso, Efraim representa as 10 tribos. Amém? É por isso, quando você lê todas as 10 tribos, você abre um parênteses assim e escreve Efraim. 10 tribos, Efraim. Casa de Efraim. Certo? As 10 tribos do norte. Judá, o sul. Benjamim e Judá. Casa de Judá, sul. Casa de Israel, norte. Representado por Efraim como cabeça. Amém? Aí você vai ver aí, vamos ver o mapa lá rapidinho. Aquele mapa de novo. Está vendo ali? 10 no norte, 2 no sul. O reino, nos dias de Salomão, nos dias de Davi, ele era unido. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês entenderem aqui, para ficar claro. No tempo de Davi, o reino de Israel estava unido. As 12 tribos estavam unidas. Era o reino de Israel. E Deus chamava o reino de Israel de casa de Israel. A casa de Israel, a casa de Jacó, era representada por 12 filhos, 12 tribos unidas. Formava a casa de Israel. Antes de separar, a casa de Israel era unida e era chamada de casa de Israel. Beleza? Quando Deus separa as 12 tribos em 10 tribos do norte e 2 do sul, ele passa a chamar as 10 tribos do norte de casa de Israel e as 2 do sul de casa de Judá. Por isso, 2 casas de Israel, a casa do norte e a casa do sul. A casa do norte chamava também de casa de Israel e a casa do sul de casa de Judá. Antes da divisão, todo mundo casa de Israel. Depois da divisão, casa de Israel é o norte e casa de Judá é o sul. Amém? Entendido isso? Quando unir novamente, vai se chamar como? Casa de Israel de novo, porque é o nome que se dava quando estava unido. E quando é que ela vai se unir de novo? Quando Jesus voltar. E aí é casa de Israel de novo. Por isso você vai ver em vários contextos de profetas, da Bíblia, a gente vai ler alguns textos aqui, dependendo do contexto, você vai entender se o reino está separado ou se o reino está unido. E quando é promessa para o futuro e quando é promessa para aquele tempo ali profético. Você vai entender pelo contexto. E entendendo que casa de Israel, antes da separação, era como se chamava, e depois da separação, a casa de Israel é o norte, a casa de Judá é o sul, você vai entender, nesses contextos, o tempo que está se referindo àquele contexto ali. Beleza? Então vamos lá, vamos ler aí agora os textos. O pecado de Salomão e a divisão do reino. No tempo de Davi, o reino era unido. O reino de Israel era unido. A casa de Israel não tinha sido dividida. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha uma aliança, que a gente viu hoje com o pastor Damásio. Deus tinha uma aliança com Davi. Então Deus não divide o reino nos dias de Davi. Ele também não dividirá o reino nos dias de Salomão, que foi o causador da divisão. Porque tem uma história a ser contada no reino de Salomão. Mas ele vai fazer a divisão do reino nos dias de Roboão, que é o filho de Salomão. E aí tem profecias aqui, a gente vai ler esses textos, eu vou passar voado nesses textos aí. Ó, pecado de Salomão. Ora, além da filha de Faraó, isso aí está em 1 Reis 11, de 1 a 6 aí. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres,
princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhes perverteram o coração. Meu irmão, a gente só tem uma mulher, já dá problema, tu imagina 1000. 1000 mulheres na cabeça desse cara, por isso que ele acabou louco. A história dele, no final, ele ficou maluco. 1000 mulheres, irmão, 700 mulheres, 300 concubinas, 1000 mulheres em cima do cara. 1000 TPMs diferentes. Você imagina isso, irmão? 1000 sogras. Não tem como um cidadão sair são da consciência numa situação como essa. E Deus ainda avisou para ele, não se mistura não, ele não quis, ele quis andar, não é pesado, né? E aí ele fala, esta se apegou Salomão pelo amor. Aí tá 1000 mulheres. Suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Pode mudar. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Que servo é esse? Vai aparecer o personagem já já. Contudo, não farei nos teus dias, por amor a Davi teu pai, da mão de teu filho Salomão, da mão do teu filho Salomão, o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Então, o que Deus está falando ali? Ele está dizendo para Salomão assim, ó, você pecou, eu te avisei 2 vezes, falei contigo para você não se meter com essas mulheres, porque elas iam perverter o teu coração e fazer você adorar os deuses delas. E com isso você ia pecar contra mim, contra minhas leis e os meus estatutos. Você fez, você me desobedeceu, eu vou tirar o reino de você. Mas não vou fazer isso no teu reino, por amor ao teu pai Davi, que eu tenho aliança. Vou fazer nos dias do teu filho, Salomão, que é Roboão. Eu vou fazer nos dias do teu filho. Mas, por amor à aliança que eu tenho com Davi, que você conheceu essas alianças hoje, que o reino viria de Davi, e Jesus era o descendente de Davi, ao qual herdaria esse reino para reinar sobre a terra, por causa disso, e por causa dessa aliança, ele deixou Roboão com o reino do sul, Judá, porque ele prometeu isso em aliança a Davi. Vocês não viram hoje a aliança davídica? Sim ou não, irmãos? Você não viu que Deus prometeu que de Davi sairia Jesus, o rei de Israel, o rei dos judeus? Então como é que ele ia descumprir isso agora, tirando o reino de Judá do sul? Ele falou, por amor a Davi e por causa da aliança davídica que eu fiz com ele, eu vou manter Judá com Roboão e vou dar os outros reinos para o teu servo Salomão. Que servo é esse? Jeroboão. Já ouviram falar esse nome? Jeroboão ficou com as 10 tribos do norte. E agora a perguntinha do milênio, do milhão. A perguntinha do milhão. De que tribo era Jeroboão que ficou com as 10 tribos do norte? Qual é? Você imagina que tribo ele é? Efraim. Seria coincidência ou seria plano de Deus? Quem que agora estava encabeçando as 12 tribos de Israel com a maior parte das tribos? Como rei? Jeroboão ou Efraimita? É coincidência? Não. Deus não fez isso com Efraim, colocando na cabeça das 12 tribos? Com os 12 personagens? Agora ele está fazendo com a nação de Israel, botando Jeroboão ou Efraimita, o servo de Salomão, da tribo de Judá, como o maior detentor das tribos de Israel. Você está vendo o cuidado de Deus em mostrar para nós gentios a importância de sermos gentios? Deus está testemunhando na história de Israel isso, irmãos, conduzindo isso. Vamos ver aqui o texto, vamos lá. Jeroboão, filho de Nebate, o que está escrito ali?
efraimita de Zereda, servo de Salomão, o tal do servo que Deus falou que ia dar o reino, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando em Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma capa nova, e estavam a sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e rasgou-a em 12 pedaços. Passa aí, por favor. E disse a Jeroboão: toma, Jeroboão, 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos, porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se curvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deusa de Moabe, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Deus está falando, através do profeta Aías, para Jeroboão, o efraimita, que, através daquele ato profético ali, de rasgar sua roupa, ele deu 10 pedaços para Jeroboão, que eram as 10 tribos. E um pedaço, ele deixou para o filho de Salomão, que é Roboão. Mas ele não fez isso nos dias de Salomão, por amor a Davi. Ele esperou acabar o reinado de Salomão, foi quando houve a profecia, mas o cumprimento da profecia foi nos dias de Roboão, filho de Salomão. Entenderam isso? A profecia saiu nos dias de Salomão. Salomão ficou sabendo disso? Ficou. Salomão ficou tão perturbado da cabeça que ele perseguiu Jeroboão para tentar matar ele por causa dessa profecia, para que ela não se cumprisse. E Jeroboão teve que fugir para o Egito, enquanto Salomão estava vivo. Quando Salomão morre, Jeroboão volta para Israel. E aí, quando ele volta, nos dias de Roboão, filho de Salomão, reinando, o cumprimento dessa profecia acontece. O reino do norte se rebela contra o sul, se divide. Jeroboão, porque já era um homem que trabalhava ali naquela região e todo mundo gostava dele, assumiu as 10 tribos e Roboão ficou com uma, que foi Judá. Ué, e Benjamim, cadê? Benjamim escolheu ficar no sul, ele não fazia parte da profecia. Lembra que Aías rasgou as vestes e deu 10 para Jeroboão e uma para Roboão? A outra que ele não deu foi por opção própria. Eles escolheram ir para o sul, não faziam parte do pedaço da veste. Ele foi por conta própria. Você vai ver o texto ali falando isso. Amém? Eu sei que é legal, eu acho isso muito maravilhoso, irmão, mas é maçante ficar lendo esses textos, vocês me perdoem, mas eu tenho que passar por isso para formar o entendimento de vocês. Tá? Vamos ver aí. Disse Jeroboão, eu já li isso? Já li isso aí. Tá, pode passar aí, por favor. Mas da mão do teu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Isso tudo está relacionado àquilo que Jacó prometeu a Judá, que de lá não sairia o cetro, até que Jesus viesse. Ele está cumprindo aí. Ele podia acabar, dar todos os 12 reinos, os 12 tribos para Jeroboão e tirar tudo do sul, mas ele já tinha prometido, através de uma bênção profética, que saiu de Jacó para Judá, e a gente lê o texto aqui. Por isso que eu tenho que ler esses textos para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então Deus está mostrando ali que ele precisava
que Judá tivesse um reino, tivesse um rei e se mantivesse íntegra, porque senão Jesus não viria para ser rei de Judá na sua primeira vinda e morrer por causa dessa sentença. Precisava se manter o reino de Judá até os dias de Jesus. Então ele tinha que cumprir isso aí. Então ele fala: tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel, falando para Jeroboão. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como te fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso, o que está escrito aqui, cara? Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Entenderam aí? Ele foge nos dias de Salomão por causa dessa profecia, que foi desferida por Aías, e ele foge. Aí Salomão morre, ele volta para Israel, e a profecia se cumpre, e o reino é dividido, e Deus é quem divide isso, tá? Vamos ler lá. Cumprimento da profecia de Aías. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe davas ouvido, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Isso aqui já é nos dias de Roboão, tá? Roboão já está governando, Salomão já tinha morrido, e Jeroboão já tinha voltado do Egito, e está acontecendo isso aí. Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então Israel se foi às tuas tendas, quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá. Sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel o apedrejou e morreu. O superintendente que ele mandou lá para falar com as 10 tribos. Mas o rei Roboão conseguiu tornar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Antes da divisão do reino, Roboão pegou um pedacinho do Reino Unido ainda. Só que o norte estava completamente rebelde, porque Salomão, já no final da sua vida, ele estava fazendo coisas, forçando o povo do norte a uma escravidão severa. E aí, o povo do norte já estava ficando revoltado com isso. E aí, quando Salomão morre e Roboão assume, Roboão ele mantém a pressão no povo do norte e exerce mais força ainda de escravidão. E aí o povo se rebela. E aí ele manda o superintendente dele ir lá falar com eles. E ele quase morre. O cara morre, o superintendente dele morre, as tribos do norte matam ele, perseguem Roboão e quase matam Roboão. E aí Roboão volta revoltadíssimo para o sul e propõe às tribos do sul, Judá e Benjamim, juntarem homens valentes para a guerra, para subirem para o norte, para pelejarem contra as 10 tribos, para ele reaver o reino que ele já tinha perdido. Só que qual era a vontade de Deus? Separar o reino. Por que ele tinha que separar o reino? Porque ele tinha que pegar Israel, as 10 tribos, e estender para o oriente, estender para o ocidente, estender para o norte, estender para o sul, como ele tinha prometido para Jacó. Amém? Por isso ele dividiu o reino, irmãos, para Israel se misturar com as nações da terra e nós entrarmos na promessa. Por isso ele dividiu o reino. E o sul? O sul foi para a Babilônia, mas Deus deixou sempre a lâmpada acesa lá, porque lá ele escolheu para reinar, e o filho dele precisava vir da tribo de Judá e ser reconhecido, né, espiritualmente como rei, mas não pelos judeus da época que mataram ele por ele ter se taxado como rei. Amém? É isso que a gente vai ler agora nesses textos aí, vamos ver. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dá... Eu já li isso aí? Já, passa aí, por favor. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, sul, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de quem? Benjamim, 180.000
escolhidos destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, norte, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, o que está escrito ali? Veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis para o norte, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Então não teve guerra, porque o profeta Semaías falou, mandou um recado para Roboão, falando: fui eu que dividi o reino, por causa do teu pai eu estou fazendo isso. Salomão pecou contra mim e eu estou dividindo, eu que quero que divida. Então ninguém vai brigar, nenhum irmão vai brigar com o seu outro irmão, porque eu é que fiz isso. Entendido? Foi Deus que dividiu o reino de Israel em casa de Israel e casa de Judá. Casa de Judá, Judá e Benjamim; casa de Israel, as 10 tribos restantes. Amém? A casa de Israel, Efraimita governava ela, Jeroboão. A casa de Judá, Roboão que governava, descendente de Davi, da tribo de Judá. Então, um judeu reinava no sul e um gentio reinava no norte. Um gentio, efraimita, reinava sobre as 10 tribos, o reino era de Efraim, e no sul o reino era de Judá, de um judeu. Beleza? Efraim e Judá, as 2 casas de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Beleza? Então, vamos lá. A restauração do reino. Deus vai deixar esse reino dividido, irmãos? Não. Quando é que ele vai unir esses reinos de novo? Quando Jesus voltar. Hoje está separado, mas pela fé nós não estamos unidos, por causa do Evangelho e por causa da fé no sacrifício do Filho de Deus que nos comprou com seu sangue. Pela fé nós estamos unidos, mas de fato estamos separados e dispersos, que nem Tiago escreveu na carta dele para as 12 tribos que estão na dispersão. Estamos em dispersão, unidos pela fé, entenderam isso? Na fé no nosso Senhor, nos tornando irmãos em Cristo. Mas vai haver um dia que o Filho de Deus vai voltar e esse reino vai ser unido de novo e vai ser chamado de casa de Israel. Um Israel aonde o Israel terreno foi semeado, e quando Jesus voltar, esse Israel vai vir trazendo gentios junto dele. E aí agora, esse Israel que é terreno vai virar o Israel espiritual de Deus, as 12 tribos de Israel. O Israel espiritual, o corpo de Cristo, os 144 mil, as 2 casas de Israel, as 2 testemunhas, a noiva do Cordeiro, como você quiser chamar. Entendido? Homens glorificados, porque de Abraão procederiam reis. Não foi isso que prometeu Deus a Abraão? De ti, Abraão, e da tua descendência procederão reis. E olha os reis aí, ó. Esses são os reis que reinarão com Jesus. E aí vai se cumprir a promessa na sua vinda. Vamos lá, vamos para a gente. Eis aí, olha aí o texto que está em Jeremias 31, de 31 a 33, diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Quem é a casa de Israel? O norte. E a casa de Judá. Quem é a casa de Judá? O sul. Deus está falando que vai fazer uma aliança com eles de novo. Fez uma lá no Egito, no Sinai, e agora ele vai fazer uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, judeus e gentios. Eis aí vem dias que firmarei, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Agora, você notou a diferença? Ele falou que ia fazer uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Agora ele está falando que vai fazer uma só com a casa de Israel. Por que ele não falou da casa de Judá? Porque ali ela já está unida. Amém? Depois que ele faz a aliança, a casa de Israel está unida de novo.
unida no corpo do Filho, no corpo do Cristo. Então é por isso que ele não fala casa de Judá de novo aqui. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. E quando Deus imprime as leis na nossa mente, é através de quem? Do Espírito Santo. Não é na circuncisão da carne, mas é na circuncisão do coração, através do Espírito. Essa é a nova aliança que Deus está fazendo com a casa de Israel. Na lei, ele fez na circuncisão, mas na graça, ele faz porque ele nos deu o seu Espírito e ele habita em nós, trazendo a lei de Deus e colocando ela no nosso coração, na nossa mente. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A casa de Israel unida de novo, o reino unido. Passa aí. Nova aliança. Todavia, Oséias 1, 10 e 11, olha esse texto, irmão, está lá no profeta Oséias, que ninguém lê. Ninguém lê. Mas ele está lá, olha só esse texto aí, como que é lindo esse texto. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Grande será o dia que Deus semeia. Jezreel é Deus semeia. O dia que Deus semeou Israel pela terra, o filho dele vai trazer de volta no corpo dele na ressurreição como corpo de Cristo glorificado. E a casa de Israel e a casa de Judá congregarão entre si, formarão um só povo e terão constituído sobre eles um só cabeça. E quem é esse cabeça? Jesus Cristo. E aí, grande será o dia que isso aconteceu, que Deus semeou Israel e colheu a igreja no corpo do Filho. Esse é o texto, é isso aí, tá? Vamos lá, vamos ler mais aí. Ezequiel 37, 16 a 18. Você vai ver de novo Deus testemunhando a cruz do Calvário aí. Da mesma forma, na cruzada de mão de Jacó, você vai ver agora o profeta Ezequiel fazendo isso, juntando num pedaço de madeira Efraim e no outro Judá, juntando, cruzando e formando o corpo de Cristo. Vamos ver aqui de forma profética essa profecia aí. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim. Agora você lendo isso aqui, você já está entendendo tudo. Eu já expliquei que José sai Efraim, que de Judá vem o reino. Você consegue entender o que o Deus está falando para o profeta. E para toda a casa de Israel, seus companheiros, ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas, passa aí, irmão. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que estava na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim, diz o Senhor, Deus, eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Eita, miserável. Da sua própria terra. Tomei um susto, cara. Pô, se deu aquela aceleradinha no final ali, na hora que eu ia falar na sua terra, o cara... Pô, tomei um susto. Ao vivo aí. Comendo. Vai comendo. Vai comendo. Entenderam?
Ele pega o pedaço de madeira de Efraim, junta com o pedaço de madeira de Judá e coloca os dois numa mão só. E forma um só pedaço de madeira. A união das duas casas. Isso foi profetizado para Ezequiel. Vai, passa aí, irmão. Já li isso aí, não já? Não? Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Quem é? Jesus. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi, Jesus, reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Ezequiel 37, 22 a 24. Passa aí. Continua. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Você está vendo as promessas todas se cumprindo com o reino de Israel unido de novo através das duas casas. Na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, Jesus, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei. Porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei... Calma aí, varão. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Aí tu está vendo tudo se completar, irmão, tudo se cumprir. Mas isso só vai acontecer quando o reino de Israel estiver unido novamente. A casa de Judá e a casa de Israel. Judeus e gentios no corpo do Filho. Esses são os herdeiros da aliança. Judeus e gentios glorificados, unidos no corpo do Filho. Semearei, olha só Oséias 2, 23. Semearei Israel para mim na terra. Ele não semeou? Semeou, espalhou ela por aí. E compadecer-me-ei da desfavorecida e não meu povo. E direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Essas duas expressões ali, desfavorecida e não meu povo, se referem à casa de Israel, ao reino do norte. Isso aí é uma profecia que foi entregue ao profeta Oséias, lá em Oséias 1, a gente só leu Oséias 1, 10 e 11, o final dela, mas lá em Oséias, nos primeiros versículos, Deus manda, olha só o que ele faz com o profeta, como que a vida do profeta é dura, irmãos, a vida do profeta era dura. Ele pega Oséias e fala, eu vou fazer com você o que eu estou sentindo dentro de mim, por Israel ter me traído e ter adorado outros deuses. Você se lembra que Deus ele pega e repudia Israel? Ele pega e dá carta de divórcio para Israel. Ele se separa de Israel depois que ele é traído. Porque Israel, quando ele se junta com os assírios e se espalham pela terra, eles começam a adorar os deuses assírios. E Deus se aborrece de Israel e dá carta de divórcio para ela e deixa, vai, se mete com as nações lá, problema é seu. Ele queria que isso acontecesse, mas ele não queria que ele fosse traído. Ele não queria que Israel adorasse a outros deuses. E aí ele vai e se separa de Israel. E aí ele pega o profeta Oséias e fala, olha só, eu vou fazer você me entender. Você vai casar com uma prostituta e vai ter filho de prostituição com ela. E os filhos que nascer de você, um tu vai chamar de Loami, desfavorecida, e o outro tu vai chamar de Loruama, não meu povo. Você vai entender o que eu estou sentindo, Oséias. Um filho da tua prostituição vai se chamar não meu povo, e o outro filho da tua prostituição vai se chamar desfavorecida. E isso aí, eu estou mostrando para você o que eu estou sentindo pela casa de Israel, que me traiu, que se casou e se prostituiu e deu fruto nisso aí. Aí, por isso que esse texto está usando essas expressões para falar da casa de Israel. Vocês entenderam, irmãos, o que eu estou falando?
Aí, bota o texto lá de novo. O apóstolo Paulo vai falar disso, o apóstolo Pedro vai falar disso, vai usar essas expressões para falar que o povo, aí olha só o que ele diz: semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, de Lo-ami, e de não meu povo. E direi, tu és povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Romanos 9, olha o que o apóstolo Paulo fala: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Deus, quando ele fala isso para Oséias e manda ele fazer e cumprir essa história na vida dele, ele está falando o que ele estava sentindo a respeito de Israel, mas ele não ia deixar essa situação assim. Quando Jesus viesse e a casa de Israel se arrependesse, aquele que não era meu povo vai se chamar meu povo de novo, e aquele que era desfavorecido, eu terei misericórdia, por causa de Jesus. Entende? E aí esse Israel volta a fazer parte do corpo de Cristo, transformado por causa de Jesus. É isso que esses textos estão falando. Entendeu? Ele não deixou a história de Oséias feia. Ele falou que voltaria a se compadecer da desfavorecida e voltaria a chamar de povo meu aquele que ele não conhecia como povo meu. Lo-ami e Lo-ami, os dois filhos de Oséias. Tá? A história é essa parábola que ele usou na vida do profeta. Então, Apocalipse 5, 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, os gentios, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Foi o que ele prometeu para Abraão: de ti, da tua descendência, sairão rei de povos. E aqui está se cumprindo isso. Povos, línguas e nações, comprados pelo sangue de Jesus, que eram desfavorecidos e agora são favorecidos, que não eram povo e agora são povo, constituídos reis e sacerdotes. Passa aí, irmão. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes, olha aí Oséias, não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, o outro filho, mas agora alcançaste misericórdia. Agora você lê esse texto, você vai entender o que Deus está falando. Estava falando de nós ali, os filhos de Oséias, o qual ele fez aquela metáfora lá, mandou o profeta se meter com aquela prostituta e ter esses filhos aí, para mostrar que eram filhos de prostituição, mas que depois que se arrependessem, deixariam de ser não meu povo para ser povo, não deixariam de ter misericórdia para terem misericórdia, foram perdoados. Aí agora nós vamos voltar naquele primeiro texto, acho que já falta só esse texto mais um, né? Cadê o Igor? O Igor já foi dormir, cara? Foi lá no... Pediu as contas. Lá no carro, dormir. É mesmo? Foi dormir? Não, estou brincando. Aí ele está lá atrás, ó. Falta quantos slides aí? Tu sabe me informar, Igor? Falta dois? Rapaz, eu voei. Depois para fechar o Salmo 119. Pô, nem eu aguento. Nem cavalo aguenta. Aí vamos lá, ó. Apocalipse 7, 1, 13. Eu quero ver. Eu vou fazer algumas perguntas sobre esse texto. Eu quero ver, cara. Eu vou ficar muito feliz se alguém desvendar esse mistério. O pastor Everaldo falou que vai. Qual o brinde? Qual o brinde que você pode dar aí? Não vai dar nada, porque eu não duvido que alguém acerte. Um brinde, estou brincando, pô. Não vai dar brinde nada. Hã? Ele quer uma rã. Rã? Dá um sapo, uma perereca e uma rã. Ó, vamos lá, hein? Eu tenho esperança que alguma mente iluminada pelo Espírito de Deus vai desvendar esse mistério aí. Vamos lá.
Depois disso vi 4 anjos. Tá, vamos lá para o outro lado, para o final do texto logo. Passa aí, irmão. Vamos lá para o que interessa. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí vai falar primeiro de Judá, vai falar das 10 tribos, não, tá, deixa aí mesmo. Olha só, vai falar começando de Judá, tá vendo? O selamento dos 144 mil, vai começar em Judá, vai falar das 10 tribos, e depois ele vai falar no final de Benjamim. E aí você vai ver que não tem Dan e não tem Efraim nessa história. Eu quero saber por que na divisão do reino de Israel, lá naquele mapa, tinha Dan e tinha Efraim, e aqui, no selamento dos filhos de Deus, não tem Dan e não tem Efraim. Ou, se tem Efraim ali, deixa o texto aí, irmão. Se tem Efraim aí, onde está Efraim? Oi? Não. José é uma tribo que faz parte das 10. Por que que Efraim não está aí? E por que que Dan não está aí? Dan é uma tipologia do mal. Você pode ler lá a profecia de Dan, a bênção de Dan, você vai ver lá, que ela é uma tipologia do anticristo. Assim como nos 12 apóstolos tinha um que era a tipologia do mal, quem era? Judas. Assim nas 12 tribos também tem um que é a tipologia do mal, é Dan. Se você olhar lá a bênção de Dan, o que está escrito para Dan, você vai ver que ele é uma serpente que morde lá o pé do animal, do cavalo, sei lá. Foi. Dan, ele é a tipologia do mal. E ele não recebe glorificação, né? Vamos dizer assim, ele não entra no Israel espiritual, essa tribo não entra. Mas e Efraim? Efraim está tipificado nas 10 tribos, irmão. Lembra que eu falei para você que Efraim era um reino dividido em 10 tribos? Então, onde você lê 10 tribos, ali você lê Efraim. Por isso que Efraim, ele não deixa de estar ali. Efraim está em forma de 10 tribos. Porque Efraim é norte e Judá é sul. E onde é que está Judá aí? Lá em cima Judá e lá embaixo Benjamim, que é as duas tribos do sul. Entenderam aí? Você está vendo 2 tribos no sul e as 10 do norte, que representam Efraim. Entendeu? Agora, por que que isso está aí fazendo uma linha do tempo? Quando Jesus veio para a terra e ele começou a pregar o evangelho na sua primeira vinda, quem foram os primeiros a se converterem? Foram quem? Judeus. Amém? Os apóstolos não eram judeus? Sim ou não? Quem foram os primeiros homens a se converterem? Judeus. Por isso começou lá com Judá. Depois, quem que entrou nessa história? Gentios. As 10 tribos que você está vendo ali. E quem é que vai entrar no final de novo? Os últimos judeus a se converterem. Você está vendo que ainda tem judeu que não se converteu? Vai completar a plenitude dos gentios todos vão entrar os últimos judeus e fecha a porta da graça. Isso é a linha do tempo, do plano de Deus, na dispensação dos tempos, para que o evangelho alcance. Primeiro começou nos judeus, depois entrou a maior parte, que são os gentios, completa a plenitude dos gentios e entra os últimos judeus que faltam. E aí se completa os 144 mil selados, e aí começa a última semana de Daniel. Entendido, irmão? É isso que esse texto está falando. Deus está mostrando ali a linha do tempo da conversão, a linha do tempo da graça. Os que foram alcançados pela graça, as 2 casas de Israel. Judeus e gentios. Acabou aí? Vê se tem mais algum texto. O último. Depois dessas coisas, aí para você ver que foram selados 12 mil. Aí você pode perguntar, mas são só 12 mil de cada tribo? Não. Isso ali é uma expressão para formar 144 mil, que fala de uma outra revelação. Essa expressão 144 mil, esse número, nos remete para a fundação do mundo, 6 dias da fundação do mundo. Aí eu falo isso daqui a pouco. Mas olha só, você tem que ver aqui que não é um número literal, porque no contexto imediato de Apocalipse 7,
que onde a gente parou de ler era o versículo 8, o versículo 9 fala que é uma quantidade de gente incontável. Então, 144 mil, ali quando a gente leu, é contável? Ele falou 12 mil de uma tribo, 12 mil vezes 12 dá 144 mil. Mas aí, logo embaixo, ele fala, depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Então não é um número contável, é um número que não se pode contar. Porque 144 mil se trata de coisas espirituais. O Israel espiritual é uma multidão de nações. É uma nação e uma multidão de nações que não se pode contar. 144 mil está falando dos 6 dias da fundação do mundo. Deus, quando Ele ensina a contar os dias, lá no Gênesis, Ele fala que o dia tem 12 horas de trevas e 12 horas de luz. Isso é um dia, certo? Um dia, então, tem 24 horas. 24 horas, e Deus trabalha por 6 dias, não foi isso que Ele fez? Trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Agora que você já entende que o reino é na terra e que o milênio é na terra, qual é o 7º dia? É o 7º dia, é o 7º milênio, é o milênio de Cristo na terra. Enquanto o milênio de Cristo na terra não chega, nós não descansamos. Josué colocou o povo de Deus dentro do descanso, mas Hebreus falam que ainda resta um descanso, que Josué não colocou a gente dentro. O Israel, que ainda resta um descanso, e que Josué colocou o Israel terreno dentro desse descanso, mas ainda resta um, que o verdadeiro Josué vai colocar, que é Jesus. E aí ele vai colocar o Israel espiritual inteiro nesse descanso, que é o reino milenar, que é o 7º dia, o 7º milênio que está para chegar aí. Enquanto ele não chega, 6.000 anos, o povo de Deus, desde o Éden, todas as nações da terra que passaram pelo pecado, suam e trabalham com cardos e abrolhos. Foi essa a maldição? Tinha tudo, mas agora tem que trabalhar com cardos e abrolhos e o suor do rosto. Por 6.000 anos o ser humano trabalha. O ser humano é escravizado por esse mundo que jaz no maligno. Estamos presos dentro do cativeiro da corrupção, aguardando o dia da nossa redenção. Hoje temos ela pela fé, mas uma hora o Senhor vai tirar a gente desse cativeiro, e as nações da terra também, para dentro do reino dele. Só que enquanto isso não acontece, nós estamos trabalhando por 6.000 anos, a humanidade trabalha por 6.000 anos. Agora a gente volta lá na fundação do mundo. Um dia é 1.000 anos para Deus. 1.000 anos é um dia. Um dia tem quantas horas? 24 horas. Pega 24 horas e multiplica por 6 dias. Vê aí quanto é que vai dar. 144. E o último ano, vezes 1.000, que é o último ano, milênio. 144 mil. É daí que Deus tira isso aí. É o tempo de servidão dos homens até descansar. Assim como Deus trabalhou 6.000 anos, tem trabalhado 6.000 anos e vai descansar no 7º, a igreja trabalha, o povo de Deus trabalha, os homens trabalham por 6.000 anos até serem libertados do cativeiro da corrupção. Por isso que 144 mil fala disso, do tempo de serviço até o tempo da libertação. 144 mil. E isso acontece naquela linha do tempo de Apocalipse, enquanto entram os primeiros judeus, os gentios e os últimos judeus a entrar. E aí fecha os 144 mil, porque a partir da hora que fecha, nós temos uma batalha, temos uma última semana, temos que enfrentar o anticristo, temos que fazer chover nessa terra, queimar essa terra, exercer juízo sobre essa terra, e vocês vão ver tudo isso na aula do pastor Igor, que é... Oi? Bora para cima disso tudo isso aí. Amém? Acabou? Pastor Pedro, a igreja, só para somar um texto, pode até pôr na apostila, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, do versos 11 em diante, fala sobre a nova humanidade em Cristo, fazer dos dois um. Efésios 2, 11 em diante diz: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, isto é, pelos judeus, né, que nos chama de incircuncisos, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, nós gentios, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, isto é, nós, que antes estávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Cristo,
Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, um muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio anunciar paz a vocês que estavam longe, isto é, nós, gentios, e paz aos que estavam perto, judeus, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, judeus e gentios. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês, isto é, gentios, também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Glória a Deus. Entendeu? Esse texto aí, que o pastor Everaldo acabou de ler, é o que Deus mandou Ezequiel fazer com aquelas duas madeiras. Aquilo decodificado foi esse texto que o pastor Everaldo leu. Então, vocês entenderam quem são os herdeiros da aliança? Você pode falar, eu, e os nossos irmãos judeus também, que também fazem parte dessa herança. Tudo começou por eles. Através de um judeu, tudo se tornou possível. Jesus Cristo, a gente não pode esquecer que ele é judeu. Ele é judeu, e foi por causa desse judeu que a salvação chegou a nós. Para judeus e gentios. Judeus e gentios. Então nós fazemos parte sim. Eles gostam de falar que não, mas nós fazemos parte sim. E nós fazemos, a maior parte da igreja de Cristo é formada por gentios. Por isso que nós estamos na cabeça das 12 tribos. Amém? Você pode bater palma para Deus, glorificar o Senhor, porque você é plano dele. Antes da fundação do mundo. E na Bíblia inteira ele testemunha isso, a nosso respeito. E glórias a Deus por Cristo Jesus, que possibilitou todas essas coisas, viabilizou essas promessas e essas heranças chegarem até nós. Amém, irmãos? Obrigado pela paciência de vocês. Obrigado pela perseverança de estarem aqui até essa hora. São 10h40, quase 11 horas da noite. Mas é muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão ler a Bíblia de forma diferente agora.